Graça e paz, meus amados. Muito bom dia. Oh, glória, mais um dia. Palavra para nos alimentar espiritualmente. Primeira coisa, meus irmãos, sejamos vigilantes, que oremos para que realmente a gente tenha esse alimento. A gente, de alguma forma, por obediência bíblica, por um incentivo de um devocional, de um incentivo através de uma oração, uma petição que você fez, que você faz quando você está sobrecarregado, você buscar no Senhor uma forma de aliviar. É isso que o Senhor quer, pois Ele diz, em Mateus 11:28, vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, pois o meu fardo é leve e suave. E aqui, Jesus Cristo, mais uma vez, em Marcos, capítulo 13, no verso 33, nos ensina nos dá o aviso sobre vigiar e orar. E ele diz, estai de sobreaviso, vigiai e orai, porque não sabeis quando será o tempo. Irmãos, primeira posição que temos que ter é realmente ter a posição em entender que nós somos corpo, alma e espírito. Não adianta a gente pensar só no nosso corpo, porque a gente não sabe a hora das coisas. Não adianta a gente pensar só no espírito, mas se você pensar em espírito, com certeza ele vai te dar consciência do corpo. E a alma, que é o centro das emoções, onde através da palavra, logicamente, ela nos ensina já a tratá-la. Mas é por isso que sempre eu trago conteúdos da psicologia para que possamos observar mais a fundo, mais atentamente, não esperando só na palavra, que muitas das vezes as pessoas não entendem a profundidade da palavra onde trabalha esta alma. Exemplo, Romanos 12, verso 2 fala para a gente não conformar com o padrão do mundo, mas transformai-vos pela renovação da nossa mente para experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Mas, infelizmente, às vezes as pessoas não compreendem, só ouvem de uma forma rasa e não entende que as coisas, quando é o padrão do mundo no sentido da vida financeira, da vida social, da forma de aliviar os filhos, no sentido de achar que aquilo é mais confortável, aquilo, o que o mundo oferece nos últimos tempos, criação de filho cada vez mais associada a terceirizações, terceiriza para uma babá, terceiriza para um celular, terceiriza para um espaço kids, terceiriza para qualquer outra situação, talvez um irmão, uma irmã, os coleguinhas, e fica deixando essas crianças vulneráveis. Mas a palavra de Deus nos ensina para a gente vigiar, para a gente cuidar. Então, é isso que a palavra nos ensina, a gente nutrir corpo, alma e espírito. Então, são as três coisas. Porque, para vocês entenderem, ontem eu estava em uma igreja e fui uma pregadora naquela igreja que eu conheci uma única pessoa na igreja dela, que eu frequentei há 10 anos atrás. Fui perguntar da pessoa mais jovem do que eu, aí ela me disse, olha, a pessoa está com câncer no intestino e está desesperado, não está indo nem na igreja. Só para vocês entenderem o quanto a gente tem que ser vigilante e orar, que a gente tem que cuidar do corpo, da alma e do espírito. E é esta a minha proposta aqui neste devocional. Vamos seguindo aqui. Então, a palavra diz exatamente assim, para mim e para vocês: estai
sobreaviso. Vigiai e orai, porque não sabeis quando será o tempo. Vamos orar para que o Senhor revele ainda mais para nós. Pai, eterno Deus, em nome de Jesus, mais um dia na Tua presença com o Teu texto, entendendo que temos que cuidar do corpo, da alma e do espírito. Nos ensine a ser vigilante, nos ensine a orar, nos ensine a alimentar nossa vida espiritual, nos ensine a ter acesso à nossa alma, o centro das nossas emoções. Não deixe este vazio entre o cérebro e a mente. Não nos deixe perecer nesse aspecto. Nos ensina a preencher esse espaço. Nos ensina a trazer o Senhor como vigilante, como homem e mulher de oração, para que isso não venha a acontecer, que não nos desfaleçamos por conta deste abismo, por não compreender essa questão do corpo, da alma e do espírito. Oh Pai, em nome de Jesus, assim como mencionei na introdução sobre um irmão, o Senhor sabe o nome, eu também sei, mas não para expor aqui, que o Senhor possa visitá-lo, o Senhor possa fazê-lo compreender que ele precisa estar vigilante, que ele precisa orar, que ele precisa estar na casa do Senhor, que ele precisa cuidar com os médicos aqui na terra, mas que ele tem o Senhor que pode dar a saúde, que o Senhor é o médico dos médicos, que o Senhor é o dono dos milagres que o Senhor pode fazer na vida dele. Então o nome dele está aqui em pensamento e o Senhor está recebendo esta minha oração em prol dessa vida. Oh Pai, em nome de Jesus, cuide da sua esposa, cuide dos seus filhos, cuide de toda a família, no sentido de dar força, de também serem vigilantes, de serem também pessoas de oração e que possam crer no Senhor e que, se for da Tua vontade, Ele não vai deixar essa terra por conta dessa enfermidade, e sim no tempo, da forma que o Senhor quer. E aqui na palavra, nos ajude nessa manhã ainda mais trazer este alimento, e que assim seja. Em nome de Jesus, amém. Amém, meus irmãos, e glórias a Deus. Irmãos, como eu falo sempre, aqui quando Jesus falava aqui em Marcos, ele falava geral, ele estava ali dando os sermões, e aqui no início do capítulo 13, ele estava ali dando um sermão profético sobre a destruição do templo. Nós somos templos e morada do Espírito Santo. Tudo bem que aqui ele falava sobre o templo de Jerusalém, mas como eu falo para vocês, a palavra de Deus, ela não é rasa, ela precisa ser profunda. Pode nos dar uma conotação sobre o nosso templo, sobre o nosso corpo? Sim, eu tenho certeza que não temos dificuldade de fazer aqui uma exegese, uma hermenêutica, trazendo para a nossa vida atual no século 21, para compreendermos sobre isso. E aqui ele diz, ao sair, Jesus do templo disse-lhe um de seus discípulos: Mestre, que pedras, que construções, porque ele tinha falado aqui sobre que não ia ficar pedras sobre pedras, porque eles acharam um templo lindo lá de Jerusalém na época. Aí um dos discípulos perguntou para ele o que ele tinha falado, que não ia ficar pedras sobre pedras, profeticamente, que isso também veio a acontecer. Então, assim, o nosso templo, o corpo deste irmão que aqui eu mencionei, a nossa vida entre corpo, alma e espírito, as nossas raízes, nossa descendência ou a nossa ascendência, ou os irmãos que estão próximo de nós, esses templos, eles precisam, às vezes, ser destruídos para que o Senhor, na forma de vaso,
para que o Senhor faça um vaso novo. Então, são essas coisas que a gente precisa compreender. Então ele disse: mestre, que pedras, que construções. Mas Jesus lhes disse: vês estas grandes construções, não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Então, assim, às vezes, nossos templos, quando às vezes vem a soberania do homem, o eu, o ego, olha, eu tenho saúde, olha, eu tenho força, olha, eu tenho dinheiro, olha, eu tenho posição, olha, eu tenho poder. Meus irmãos, Deus está dizendo que pode ser uma grande construção, mas se Ele quiser, para trazer a simplicidade, diminuindo o eu, diminuindo o templo deste eu, Ele destrói, deixa destruído pedra caída sobre pedras. Assim, se Ele quiser, Ele faz. Depois ele menciona aqui sobre o princípio das dores, e aqui já no verso 7, olha bem o que diz: quando, porém, ouvirdes falar de guerras e rumores de guerras, não vos assusteis, é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Então, quando acontecer essas destruições, seja dentro da sua família, seja dentro do seu próprio templo, que existia esse eu, que você achava que você era uma grande construção, então, ou de outro, não se desespere. E isso era possível, era para acontecer, mas não é o fim. O que a gente deve fazer? Porque se levantará nação contra nação e reino contra reino. Haverá terremotos dentro da sua família, dentro da sua saúde, onde for, dentro da sua vida financeira, em vários lugares. E também fomes. Isso tudo acontecerá. Estas coisas são o princípio das dores. Estais vós de sobreaviso, assim como ele colocou lá no verso 33, no 9 também está. Então fique de sobreaviso, porque os entregarão aos tribunais e às sinagogas. Sereis açoitados e vos farão comparecer à presença de governadores e reis, assim como Jesus foi açoitado na presença dos tribunais, das sinagogas, e assim faz-se comparecer na presença de governadores e reis. Por minha causa, quando você defende a causa do Senhor, quando, como no meu caso, eu levo a palavra do Senhor aqui, então assim, muitos não vão compreender, alguns vão ser religiosos, vão falar assim: que isso, que balela é essa, não precisa disso, Deus não é assim. O que eu trago aqui, meus irmãos, é o que está escrito na palavra de Deus, no mistério de 40 homens que escreveu quase 1.600 anos de palavra de escritura, e uma completa a outra, e uma não desmerece a outra, não invalida, e sempre valida, porque por minha causa, para lhes servir de testemunho. Então eu sou testemunho da palavra de Deus, que ela é viva e eficaz, que ela é mais cortante que uma espada de 2 gumes, que ela divide, sim, alma e espírito, juntas e medulas. E ela é apta para levar o propósito de Deus ao meu coração. E assim como está em Hebreus 4, no verso 11, anterior a esse que eu mencionei, porque para a gente não ser como as pessoas que por desobediência, vou trazer aqui para vocês para não ficar vago, Hebreus 4, verso 11. Hebreus 4, antes de Tiago. Esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso, que é o Senhor, é o nosso descanso, e a verdade das Escrituras, que é Ele também, a fim de que ninguém caia segundo o mesmo exemplo de desobediência.
Se você for procurar, essa palavra fica depois de Filemão, Hebreus, e antes de Tiago, meio-irmão de Jesus Cristo. Então essa palavra aqui, quem também nos revela sobre ela é o apóstolo Paulo, a primeira carta a Tessalonicenses, capítulo 5, no verso 13 e 33. Verso 6, que diz: Assim, pois, não durmamos como os demais, pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Então essa palavra, meus irmãos, logicamente que ela está num contexto que nos dá a visão direta sobre o dia da vinda de Jesus. Claro que ela está falando sobre isso, que não sabe o dia nem a hora, porque aqui vai dizer, é como um homem que, ausentando-se do seu país, deixa a sua casa, dá autoridade aos seus servos, a cada um a sua obrigação, e ao porteiro ordena que vigie. Vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o dono da casa, se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã, para que vindo ele inesperadamente, não vos ache dormindo. O que, porém, vos digo a todos, vigiai. Irmãos, então dá a conotação direta ao dia da vinda de Jesus. Mas como eu mencionei sobre a pessoa que eu conheci, que era um homem jovem, mais jovem do que eu, que está com esse câncer, e segunda pessoa, avançado. Então assim, a gente não sabe se ele vai curar dessa enfermidade, ou se não. Eu espero em Cristo que sim, que ele viva no mínimo o tempo normal do ser humano, 70 e poucos anos, no mínimo. Eu espero em Cristo, mas só Deus sabe. Mas você não sabe se você morrerá de um acidente, de uma guerra, de uma bomba, de uma guerra, de qualquer outra coisa assim. Só que a Bíblia também, quando vai falar sobre mortes, ela pode estar falando também de mortes espirituais. O que ele quer é que você viva, que a Bíblia quer, a verdade das Escrituras, que você seja vigilante, esteja vivo, vivificado em espírito, para que tudo você consiga, seja a salvação eterna no dia após a sua morte física, no dia do arrebatamento ou de quando o Senhor virá fazer esse juízo, ou seja, na sua causa, ou seja, na sua dificuldade, você sendo vigilante, orando em prol do que você almeja, do que você precisa, o Senhor também não vai deixar essa morte te matar, essa morte nesta tua causa, seja ela financeira, seja ela matrimonial, seja ela familiar, seja ela em qualquer área que for. Então, o que a palavra diz, seja, ele pede para você, olha, estai de sobreaviso, vigie e ore. Se é na área financeira, vigie financeiramente, observe uma coisa ou outra, comece a economizar, observe o que você tem, como honrar as suas finanças, se for este o caso, mas na questão matrimonial, na condução de filhos, na convivência de filhos, apresente seus filhos ao Senhor, porque você às vezes não consegue acessar o coração deles, não consegue no sentido do conselho, mas o Senhor, nosso Deus, Ele está à porta. Se você alcançar o coração de Deus mediante a sua obediência em vigiar e orar, Deus pode alcançar o coração do teu filho e transformá-lo. É isso. Se for outra coisa, a questão de contendas com alguém, tudo isso, vigiando e orando, você alcançará a misericórdia do Senhor sobre a sua vida e Ele vem sem demora. Glória
Fiquem em paz. Muito bom mais um dia estar com vocês. Quarta-feira já, temos mais 2 dias ainda de reflexão da palavra nessa semana, como Deus nos permitir, porque tanto querer quanto realizar em nós é de acordo com a boa vontade